E imagine uma época em que os dinossauros ainda eram modestos, pequenas criaturas caminhando na sombra de outros répteis dominantes. Foi nesse cenário primordial, há mais de 230 milhões de anos, em um território que hoje conhecemos como o sul do Brasil, que uma linhagem singular estava dando seus primeiros passos. Conheçam o Buriolestes schultzi, um dinossauro primitivo, cujos fósseis notavelmente bem preservados estão reescrevendo nossa compreensão sobre a aurora da era dos dinossauros e a evolução dos gigantes que viriam depois. Este é o início de uma das histórias mais épicas da vida na Terra. A história do Buriolestes começa nas ricas jazidas fossilíferas do Geoparque da Paleorrota, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Essa região é mundialmente reconhecida pela abundância de fósseis do período Triássico, que nos fornecem um panorama sem igual da vida nesse período crucial. Em 2015, uma equipe de paleontólogos do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, CAPA, da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, liderada pelos doutores Sérgio Cabreira, Lúcio Horn, Alexander Kellner e Rodrigo Müller, realizou uma descoberta extraordinária em um sítio fossilífero próximo ao município de São João do Polesine, no sítio Buriol. A localidade já era conhecida pela riqueza de seus achados, mas o que foi desenterrado dessa vez foi algo especial, um esqueleto de dinossauro quase completo e articulado. A preservação impecável do fóssil, que incluía crânio, coluna vertebral, membros e até mesmo algumas costelas, era um verdadeiro presente para a ciência. Permitiu aos pesquisadores uma visão detalhada da anatomia de um dos dinossauros mais antigos conhecidos. O nome Buriolestes schultzi foi cunhado em 2017, Buriolestes, em referência ao sítio Buriol, onde foi encontrado, e Schultzi, em homenagem ao renomado paleontólogo brasileiro César Schultz, que fez contribuições significativas para o estudo dos fósseis do Triássico brasileiro. O Buriolestes schultzi era um dinossauro de porte modesto, medindo aproximadamente 1,5 metros de comprimento e pesando cerca de 7 a 10 quilos. Ele se movia sobre 2 patas, bípede, uma característica comum em muitos dos primeiros dinossauros. No entanto, o que o torna fascinante é a combinação de características que ele apresentava. Crânio e dentição. O crânio do Buriolestes é relativamente pequeno e delicado. Seus dentes eram pequenos, em forma de folha e serrilhados, mas não em toda a extensão da mandíbula. Essa dentição, combinada com a estrutura do crânio, sugeria inicialmente uma dieta onívora ou possivelmente insetívora, o que era uma novidade para um dinossauro tão basal. Estudos mais recentes da microestrutura dos dentes e da biomecânica da mandíbula têm reforçado a hipótese de uma dieta predominantemente insetívora ou carnívora de pequenos animais. Membros anteriores. Os braços eram relativamente curtos, mas com mãos que mostravam os primeiros indícios da capacidade de agarrar, o que seria útil para manipular alimentos. Membros posteriores. As pernas eram esbeltas e bem adaptadas para a locomoção bípede, indicando um animal ágil. Coluna vertebral. A coluna mostra características primitivas que o ligam a outros arcossauros basais, mas também traços que o conectam inequivocamente aos dinossauros. A anatomia do Buriolestes é de vital importância porque, sendo um dos dinossauros mais antigos e completos, ele nos oferece um blueprint das características dos primeiros dinossauros, permitindo comparações diretas com grupos posteriores e ajudando a traçar as linhas evolutivas que levaram aos gigantes do Mesozoico. Quando se trata das raízes dos saurópodes gigantes, é aqui onde o Buriolestes revela sua maior surpresa.
A análise filogenética, que estuda as relações evolutivas entre as espécies, posicionou o Buriolestes como um dos dinossauros mais basais, ou seja, mais próximos da raiz da árvore genealógica dos dinossauros. Mais especificamente, o Buriolestes é classificado dentro da ordem Saurisquia, um dos dois grandes grupos de dinossauros, o outro sendo Ornitisquia. Dentro do Saurisquia, ele se encontra em uma posição muito basal, um dos primeiros membros do grupo que eventualmente daria origem a dois ramos distintos. Teropoda, os dinossauros carnívoros bípedes, que incluem tiranossauros, velociraptors e, surpreendentemente, as aves modernas. Sauropodomorfa, os dinossauros herbívoros de pescoço longo, que evoluíram para os maiores animais terrestres que já existiram, como o brachiosauro e o argentinossauro. O mais notável é que estudos mais aprofundados sugerem que o Buriolestes é um dos mais antigos e basais sauropodomorfos. Isso é extraordinário porque, apesar de seu tamanho modesto e sua dieta que provavelmente incluía insetos ou pequenos vertebrados, ele representa a linhagem ancestral dos gigantes herbívoros. Sua existência nos mostra que a diversidade de dietas e formas corporais dentro dos Sauropodomorpha surgiu muito cedo em sua história evolutiva, antes mesmo que eles se tornassem os herbívoros de pescoço longo que dominariam as paisagens jurássicas e cretáceas. O Buriolestes viveu durante o período Triássico Superior, mais precisamente no estágio faunístico do Carniano, há aproximadamente 233 milhões de anos. Esse é um período crucial na história da Terra. O Triássico Superior foi uma época de grandes mudanças. Após a recuperação da devastadora extinção do Permiano-Triássico, a vida estava se diversificando rapidamente. A Pangeia, o supercontinente, estava consolidada, criando vastas áreas de interior com climas quentes e áridos, embora houvesse regiões mais úmidas, como as que hoje formam o sul do Brasil. O Carniano é particularmente interessante, porque marca o surgimento e a rápida diversificação dos primeiros dinossauros. Embora o Buriolestes e seus contemporâneos fossem pequenos, e ainda compartilhassem o ambiente com outros grupos de arcossauros e sinapsídeos, répteis mamaliformes, que eram mais abundantes e maiores, eles estavam começando sua jornada evolutiva. O cenário do Triássico Superior brasileiro, com florestas tropicais, sazonalmente úmidas e rios caudalosos, oferecia um ambiente propício para a evolução de novas formas de vida. O Buriolestes, como espécie individual, não se extinguiu no sentido de um evento cataclísmico que o varreu. Em vez disso, sua linhagem evoluiu e se transformou ao longo de milhões de anos. O que aconteceu foi que seus descendentes se tornaram as formas mais diversas e bem-sucedidas de sauropodomorfos. No entanto, o final do Triássico foi marcado por um evento de extinção em massa, que, embora menos severo que o do Permiano-Triássico, teve um impacto significativo na vida terrestre e marinha. A extinção Triássico-Jurássica, há cerca de 201 milhões de anos, eliminou muitos dos grandes répteis não dinossauros, como os rincossauros, e muitos dos Pseudossuchia, a linhagem dos crocodilianos primitivos. Para os dinossauros, paradoxalmente, esse evento de extinção foi uma oportunidade. Os nichos ecológicos vazios deixados pelos grupos extintos permitiram que os dinossauros, que já estavam presentes e diversificados, começassem sua ascensão imparável. Os sauropodomorfos, descendentes do Buriolestes e de seus parentes próximos, foram alguns dos maiores beneficiados, evoluindo para as formas gigantescas que dominariam o Jurássico e o Cretáceo. Assim,
O Buriolestes não foi uma vítima de uma extinção sem precedentes, mas sim um ancestral crucial, cujas características primitivas continham o potencial para as maiores criaturas terrestres que já pisaram no planeta. O Buriolestes schultzi é um verdadeiro marco na paleontologia. Ele nos ensina sobre as humildes origens dos dinossauros, revelando que os gigantes do Jurássico e do Cretáceo tiveram ancestrais modestos e incrivelmente antigos. Sua descoberta no sul do Brasil solidifica a importância do continente sul-americano como um berço fundamental para a evolução da vida na Terra. Ao contemplar o Buriolestes, não estamos apenas olhando para um dinossauro primitivo, mas para o ponto de partida de uma jornada evolutiva que moldou o planeta e capturou a imaginação humana por gerações. Ele é, de fato, a raiz dos dinossauros gigantes.